A pergunta para hoje é a mesma que Jesus fez e faz àquele paralítico. Queres ser curado? Muitos de nós não estamos interessados na cura, mas temos medo de novas exigências morais. Receamos que o Senhor nos peça que abdiquemos de muita coisa deste mundo que ainda gostamos tanto. Queres ser curado? Na verdade, a primeira promessa que deveríamos realizar no início do ano é a nossa proximidade com Jesus. E a partir do momento em que nós caminhamos com Jesus, todos os outros compromissos vão concretizar. Eu vejo Cristo, que não vê apenas multidões, mas eu vejo um Salvador que consegue sentir-nos individualmente nas nossas necessidades. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 1. São João, no capítulo 5, no versículo 1 em diante. E diz a palavra do Senhor: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, descem outros antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. O livro de João é especial porque confirma que Deus ama este mundo e ama cada um de nós individualmente. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 5 de São João que Jesus subiu a Jerusalém num dia de festa. Nós terminamos há pouco tempo um período festivo. Natal, o Ano Novo, e agora preparamos-nos para viver o novo ano, repleto de resoluções, de promessas, de compromissos, mas que infelizmente depois do primeiro mês, às vezes da primeira semana, diluem-se. Na verdade, a primeira promessa que deveríamos realizar no início do ano é a nossa proximidade com Jesus. E a partir do momento em que nós caminhamos com Jesus, todos os outros compromissos se vão concretizar. Se nós não conseguirmos caminhar ao lado de Jesus, não vale a pena fazermos resoluções. E vimos que Jesus apreciava as festas, as celebrações. E o calendário judaico tinha vários feriados religiosos. E nós lembramos os 7 principais feriados religiosos: a Páscoa, a festa dos pães ázimos, a festa das primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur ou da expiação e a festa dos tabernáculos. E todas estas festas tinham também uma dimensão escatológica, ou seja, tinham um cumprimento no momento, mas apontavam também para o futuro. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, no dia 14 do mês de Nissan. E esta está relacionada com o Pentecostes, porque a palavra Pentecostes significa 50, quinquagésimo. 50 dias depois da Páscoa era celebrado o Pentecostes. Começava no dia das primícias. Era a festa das semanas, das 7 semanas. Contando que o dia das primícias fazia 50. E isto vai ter uma aplicação nos dias de Jesus. 14 de Nissan
o povo é libertado do Egito. Se contarmos 50 dias, vamos parar ao Pentecostes, que é a outorga da lei do Sinai. O primeiro Pentecostes foi celebrado no Sinai. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Morreu também no dia 14 de Nissan. Ele ressuscitou como as primícias daqueles que ressuscitaram. E se nós contarmos 40 dias, que foi o tempo que ele viveu antes de subir aos céus, mais os 10 dias que os discípulos tiveram no cenáculo, nós vamos obter 50. E acontece o Pentecostes. Depois acontecem as trombetas. As trombetas anunciavam o dia do Yom Kippur, preparavam o acampamento de Israel para este dia solene. Tem também o seu cumprimento típico. Cerca de 10, 20, 30 anos antes de 1844, o movimento Millerita anunciou o julgamento, ainda que não compreendessem bem o evento. Hoje, nós vivemos o dia tipológico da expiação. Começou em 1844, que se vivia no acampamento em Israel. E em breve vai terminar este dia escatológico. E finalmente, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontecia depois do dia da expiação. E Ellen White diz no livro de Já Todas as Nações que o seu antitipo será encontrado depois do juízo, ou seja, no milénio. No milénio, nós vamos viver a festa dos tabernáculos, um encontro que não vai terminar. Mas havia 3 grandes festas, que era a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Se os queridos irmãos fossem judeus e vivessem num perímetro de 26 quilómetros da cidade de Jerusalém, deveriam comparecer a estes 3 festivais religiosos. Não poderiam falhar. Se vivessem mais longe que 26 quilómetros, teriam que assistir pelo menos a uma destas festas. E se Jesus era um judeu devoto e veio exatamente cumprir a lei, também ele preparou-se para ir a uma destas festas. E diz o texto que acabámos de ler que ele entrou por uma porta especial. Recordam-se os queridos irmãos? Por qual das portas é que Jesus entrou? A porta das ovelhas. A porta das ovelhas. João 5,2 menciona a porta das ovelhas. Quantos portões tinha a antiga cidade de Jerusalém? 12. E se nós um dia estivermos na multidão dos salvos, dos escolhidos, vamos também entrar por uma dessas portas. Eu não sei qual das portas é que eu irei entrar. O importante é entrar, é estar lá dentro, independentemente das portas. Mas o livro de Neemias, no capítulo 3, apresenta uma lista de 10 nomes de portas. Hoje são apenas 8 e cada porta tem mais que um significado. A porta das ovelhas também é conhecida como a porta do gado e era a menor das 12. Ainda existe até o dia de hoje. Era a única que era consagrada pelos sacerdotes. Há um tempo atrás, e ainda hoje alguns irmãos praticam, quando se erigia um templo, nas bases, nos fundamentos, colocava-se uma Bíblia como se fosse uma bênção. Mas há irmãos que também fazem na construção das suas casas. E esta foi a única porta abençoada pelos sacerdotes. Vou beber aqui um pouquinho de água, que a rinite alérgica, nesta altura, afeta. Eles chamavam assim a porta do gado, porque os pastores entravam por essa porta com ovelhas para levá-las ao templo, para serem vendidas para o sacrifício. Por isso é que era chamada a porta das ovelhas e a porta do gado. Nós encontramos aqui um simbolismo. Jesus, o Cordeiro de Deus, entrou por esta porta. Hoje ele é também o nosso sumo sacerdote. Tem estas 2 funções que intercede por nós. E à direita do portão das ovelhas, da porta do gado, situava-se o tanque de Betesda. O que é isto, o tanque de Betesda? Ele foi redescoberto em 1888 pelo professor e arqueólogo alemão Dr. Konrad Schick.
e ficava no perímetro daquilo que hoje designamos como a Basílica de Santa Ana. Não é um tanque grande ou impressionante, mas era um tanque separado com uma parede no meio. De um lado as ovelhas bebiam água, do outro lado as pessoas banhavam-se ou também bebiam água. Nesta parte haviam 5 alpendres, 5 divisórias. E ali vinha uma multidão de doentes à procura de cura. Numa das paredes, nas escavações arqueológicas que foram feitas, descobriu-se um fresco de um anjo. E esse anjo parecia estar a tocar na água para que a água se movimentasse. Prevalecia a crendice, naquela época, que o primeiro que entrasse na água, depois destas se movimentarem, ficaria curado de qualquer maleita que tivesse. Na realidade, há sempre uma explicação. O movimento das águas era produzido por uma fonte intermitente que existia naquele local. E essa fonte que jorrava alimentava o tanque de Betesda e alimentava outro tanque também muito conhecido, que era o tanque de Siloé. Por isso, nós já podemos perceber que naquela época havia um turismo místico. As pessoas ali iam à procura de cura. O tanque de Betesda, a palavra em hebraico Bet Ristá, significa casa de misericórdia, casa de graça. Por que este nome? Quando eu ouço este nome, imediatamente vem à minha mente aquilo que nós conhecemos também no nosso país, a chamada Santa Casa da Misericórdia. Pelo menos foi assim que eu pensei. Era o hospital de todos. Na época não havia SNS, Sistema Nacional de Saúde. E hoje parece que também vai deixar de haver, não é? Ou pelo menos está muito frágil. Não havia também seguros de saúde. Não havia planos de saúde. Mas era grátis, era acessível a todos. Todos se aproximavam do tanque. Era o hospital da época. Partiste o braço, tu ias ao tanque de Betesda. Foste mordido por um cão, tu ias ao tanque de Betesda. Foste mordido por uma serpente, visitavas o tanque de Betesda. Tinhas dado à luz, ias ao tanque de Betesda. Todos eles iam para lá. A igreja hoje também deveria ser comparada a uma casa de misericórdia. Um lugar onde as pessoas podem encontrar graça, misericórdia, amor, compreensão, cuidado, cura e não apenas teologia ou regulamentos. Cada um de nós é uma extensão do ministério de Cristo. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para expressar respeito, interesse, amor, carinho e consideração para com aqueles que nos rodeiam. Esta igreja precisa de ser um lugar de cura, de refúgio, de restauração. Mas para isso precisamos de um grande milagre de graça que aconteça em nós. As pessoas, os membros da igreja, não abandonam a fé por causa de problemas físicos. As pessoas não abandonam a fé também por causa de problemas doutrinários. Abandonam quando não se sentem amados, quando não se sentem aceitos, quando existem relacionamentos disfuncionais, quando existe falta de atenção, quando não temos amigos, quando existem maus entendidos. Mas se nós continuarmos a ler, o versículo 13 e 4 diz que ali estava uma grande multidão de doentes, mas apenas um foi curado. De toda aquela multidão, apenas um foi curado. Queridos irmãos, eu não sei porque é que apenas e só este homem é que foi curado. Porque é que há uns que são curados e há outros que não são curados. Porque é que há uns que vivem e há outros que não vivem. Eu sei que Deus é soberano e Ele sabe aquilo que faz. E que nós devemos confiar na sua divina providência. Talvez esta história não exemplifique o plano da salvação universal para a humanidade, mas sabemos que ainda assim está implícito, é para todos. A cura física também, neste caso, não é para todos.
Por vezes, a doença e a adversidade servem para alguns propósitos eternos, para além daquilo que podemos entender. Ellen White, comentando este episódio no livro de Já Todas as Nações, diz que naquele momento havia ali centenas de sofredores. Homens, mulheres, crianças, jovens. Quando a água era agitada, todos corriam imediatamente para a água. Atropelavam os mais fracos e muitos morriam por asfixia. Aqui há uns tempos eu vi nas notícias, num concerto, que as pessoas apertaram-se de tal forma que começaram a cair como tordos para o lado, perdendo os sentidos e outros morrendo asfixiados. E isto era o que acontecia no tanque de Betesda. Corriam todos, apertavam-se e vários morriam. Seria tanta gente que construíram abrigos naqueles alpendres para se protegerem do calor e do frio. Mas o desejo de Jesus, ainda assim, era curar todos. Mas era sábado. E isto poderia produzir preconceito entre aquele povo. Mas o Senhor Jesus viu um caso de miséria humana. Aqui eu vejo Cristo, que não vê apenas multidões, mas eu vejo um Salvador que consegue sentir-nos individualmente nas nossas necessidades. Aqui vejo também um Salvador sensível. Ele poderia ter entrado por outra porta mais importante, porque aquela porta cheirava mal, estava cheio de gado, de excrementos de animais, de pastores que regularmente entravam por ali para levar os seus animais para o sacrifício, e ele poderia ter escolhido uma porta que ia diretamente para o templo em Jerusalém. Mas ele percebeu que havia alguém com necessidade. E então ele desviou a sua rota. Jesus, o Senhor da cura, chegou a um lugar cheio de doentes que procuravam cura, porque tinham esta necessidade especial, mas nenhum deles teve a percepção da sua presença. Nenhum, porque estavam preocupados com as suas maleitas. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, com os nossos desafios, com os nossos projetos, com as nossas ansiedades, que não conseguimos perceber Jesus. Mas ele percebeu alguém. Este homem, ao contrário dos outros, não estava ansioso. É um paradoxo. Todos os outros estavam ansiosos, preparados como se estivessem numa corrida para entrar na água. Mas ele não estava ansioso. Porquê? Porque ele tinha uma necessidade especial. Tinha uma deficiência. Tinha um handicap. Como ele não tinha mobilidade, precisava de solidariedade. Em Betesda, os doentes identificavam-se apenas com as suas dores, com os seus traumas, com as suas tristezas. Concentrados em si mesmos, eles esqueciam-se que ao seu redor todos careciam de ajuda, todos tinham problemas. O tanque de Betesda era um lugar de sofrimento comum, mas não de solidariedade, por incrível que pareça. Era até um lugar de competição. Podemos até perguntar, ora, se o paralítico não tinha possibilidade de ser curado, o que é que ele fazia naquele lugar? O que é que ele estava a fazer ali no tanque? Mas se não fosse naquele lugar, para onde ir? Onde é que ele poderia estar? Em nome da fé, por vezes, podemos criar um ambiente de competição, stress, disputa, tensão. Naquele lugar, todos eram adversários, que queriam um milagre, que queriam que Jesus fizesse a sua vontade. Nestes lugares, como no seio da família, como na igreja, por vezes pode existir inveja em vez de celebração, ressentimento em vez de gratidão. O capítulo 5, versículos 5 e 6, diz que estava ali um homem doente há 38 anos. 38 anos. Quer isto dizer que antes de Jesus nascer, já este homem estava doente. 38 anos é muito tempo para esperar uma promessa. É muito tempo para esperar alguma coisa. Será que tu tens condições esta manhã para esperar? Ou já perdeste a esperança?
Muitos dos que estão aqui esta manhã na igreja de Setúbal não têm 38 anos de vida. Eu vejo vários. Há muitos que não têm 38 anos. Aqui na tribuna temos 2. Já tiveste, David, temos 2. Não desanimem. Ellen White também afirma no livro de Já Todas as Nações que esta doença foi o resultado de uma vida pecaminosa. E a doença naquela época era considerada um julgamento de Deus, a lei da retribuição. Mas o que é o pecado? Podíamos dar várias definições. Errar o alvo, transgressão da lei. Pode ser a lei moral, os 10 mandamentos, mas também pode ser as leis da saúde, leis físicas, leis morais. E é por isso que Jesus lhe pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? Esta é uma questão mais profunda do que parece. Não apenas para aquele paralítico, mas para cada um de nós hoje. Tu queres mesmo ser curado? A Bíblia diz que Jesus falava e ensinava com autoridade. Ele não falava como a escola dos rabinos, a escola de Hillel e de Shammai. Havia uma escola que era mais conservadora e havia uma escola que era mais liberal. A escola de Hillel era progressista. E normalmente quando Jesus se encontrava com os rabinos, com os fariseus e saduceus de Hillel, a escola mais progressista, ele puxava-os para o lado conservador. Quando se encontrava com os fariseus e saduceus da escola de Shammai, puxava-os para o outro lado, para o centro. Jesus era sábio, sabia como interpelar. E normalmente a sabedoria de Jesus vinha em forma de perguntas. Parece até a sabedoria maiêutica utilizada na antiga Grécia por Sócrates, em que a avaliação dos alunos era realizada através de perguntas. No nosso sistema ocidental hoje, a avaliação é feita através de perguntas. Ou de respostas, nós avaliamos os alunos em função das perguntas que eles nos dão. Mas antigamente não era assim. Nós avaliávamos os alunos pelas perguntas que eles realizavam. Víamos exatamente se os alunos tinham percebido a matéria. Mas a cura traz consciência e traz também responsabilidade. Jesus dizia: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é a minha mãe? Quem é que são os meus irmãos? Porquê é que ficamos doentes? Porquê é que existem pessoas que passam a vida, ou passam pela vida, sem praticamente ter nada? Saudáveis. E às vezes com hábitos desregrados. Onde é que está a diferença? Nós poderemos encontrar aqui uma conjugação de fatores. Já Hipócrates dizia 400 anos antes de Cristo: deixem que o vosso alimento seja o vosso remédio e que o vosso remédio seja o vosso alimento. Quem não encontrar tempo para cuidar da sua saúde, num aspecto preventivo, um dia vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Nós, quando levamos o nosso carro à oficina, nós queremos que coloquem os melhores fluidos, o melhor óleo, o melhor combustível, mas muitas vezes com o nosso corpo nós não temos cuidado. Não temos qualquer cuidado. Consumimos muitos produtos que não são benéficos, que não são saudáveis. E estas toxinas que são absorvidas pelo nosso organismo vão fragilizar-nos mais cedo ou mais tarde, levando a que o nosso sistema imunitário fique fraco e depois surge a doença. Se nós gostamos da nossa família, se amamos este corpo que é o templo do Espírito Santo, se calhar existem alguns nutrientes que não deveriam estar na nossa mesa, mesmo nos finais de semana. A pergunta para hoje é a mesma que Jesus fez e faz àquele paralítico. Queres ser curado? Queres mudar o teu estilo de vida? Sabem que isto pode significar uma mudança de hábitos. Isto pode mudar verdadeiramente a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas resoluções de ano novo. Queres ser curado? É uma pergunta que parece absurda e ilógica diante daquele quadro, daquele cenário.
Mas nas nossas perguntas nós revelamos interesse pelas pessoas. Em que áreas é que estamos dispostos a exercer misericórdia? E Jesus queria despertar naquele homem uma nova esperança, novas possibilidades que ele não tinha pensado até aquele momento. Ele vai responder no versículo 7: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Solidão, abandono, sentia-se ignorado. Às vezes também nós sentimos inúteis, mesmo sabendo que até temos valores para Deus. E tudo indica que este homem não tinha família ou foi abandonado por ela, porque ele tornou-se um fardo. Não tinha amigos. E nós sabemos que as amizades são valiosas. Pessoas que nos apoiam, que nos encorajam, que nos consolam, que nos visitam nos momentos de dificuldades. Este homem era considerado um problema para a sociedade. Uma pessoa sem capacidade de contribuir, de pagar impostos, um peso para a família. Às vezes visito algumas pessoas que me dizem: eu já não sei o que é que ando aqui a fazer. Não sei, sinceramente. Sou um peso para a minha família, para os meus amigos. Mas Jesus viu nesta pessoa sem nome, sem história, sem valor, sem futuro, considerado um fardo, abandonado por todos, alguém que ninguém olhava para ele, viu alguém com valores. Aqui na igreja, talvez exista algum irmão ou vários irmãos também, em alguns momentos, se possam sentir sós, abandonados. Talvez alguns, por muito tempo, até deixem de vir à igreja. O que é que fazemos quando os nossos queridos irmãos deixam de vir à igreja? Será que é a responsabilidade dos anciãos? Do pastor visitá-los? Dos diáconos? Também. Mas, na verdade, é a responsabilidade de todos nós. João, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, vemos a ordem de Jesus. E é interessante que a maioria dos milagres registados na Bíblia são precedidos de obediência. Moisés tira as sandálias e ele tornou-se o libertador. Naamã vai e mergulha 7 vezes. Noé constrói uma arca. Se nós começarmos a obedecer e a fazer aquilo que Deus pede de nós, nós vamos ver milagres na nossa vida. Mas primeiramente temos que nos render. Enquanto não nos rendermos a Deus, não vai acontecer nada. Deus é soberano e sensível. Está preocupado com os nossos problemas. Mas as dificuldades fazem parte deste processo de transformação. Era sábado, diz a Bíblia. E não foi por acaso que Jesus curou aquele homem no sábado. Os judeus acrescentaram tantas leis, tantas normas, tantas regras, que o sábado, que deveria ser um dia abençoado, tornou-se um fardo. Como é que é os vossos sábados? Como é que é o meu sábado? Será que é um dia de bênção? Ou é um fardo? Como é que temos vivido o nosso sábado? Jesus não estava a transgredir, nem sequer estava a anular a lei. Estava a mostrar o espírito de observação do dia de sábado. No livro de Já Todas as Nações, Ellen White diz que a obra de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. A obra de aliviar os aflitos está em harmonia com o 4º mandamento. Estamos quase a concluir. É verdade que o Decálogo e sobretudo o 4º mandamento proíbe o serviço secular, o trabalho de ganhar o pão, mas sobretudo estar centrado nos outros, no serviço. Será que hoje também nós precisamos de uma bênção ou de um milagre da graça de Deus na nossa vida? Lembrem-se que os problemas espirituais não se resolvem com materialismo. O nosso trabalho, os nossos recursos podem fazer muito pouco por nós nesta dimensão. Somente Jesus pode dar aquilo que verdadeiramente precisamos. Notem que a cura foi acompanhada por uma advertência.
Foi pedido àquele homem que deixasse de levar uma vida de pecado. Estás disposto ou disposta a ser restaurado? Estás disposta ou disposto a assumir a bênção, mas também os direitos e os deveres da cidadania cristã? O mestre ensina que mexer na ferida, ou seja, ter um diagnóstico, mas depois não procurar a solução, é o mesmo que não fazer nada. Os passos que Jesus seguiu para ajudar o paralítico são os mesmos que nós podemos também utilizar para ajudar outros. O exercício de misericórdia e solidariedade na igreja devem acontecer para tornar a igreja sadia. A igreja tem que ter consciência do seu papel como agente distribuidor da misericórdia. Segundo, deve aprender a exercitar a sensibilidade para descobrir as necessidades das pessoas. E, finalmente, terceiro, precisa da sabedoria para providenciar soluções. Continuamos a ouvir a voz de Jesus? Querem ser curados? Queres ser curado? A resposta não é tão simples. Muitos de nós não estamos interessados na cura, pois temos medo de novas exigências morais. Receamos que o Senhor nos peça que abdiquemos de muita coisa deste mundo que ainda gostamos tanto. Queres ser curado? Queres ser capacitado, capacitada para o que existe de mais puro e nobre nesta vida? Queres ser forte espiritualmente? Queres procurar um outro nível de santificação? Então toma o teu leito. Toma o teu leito. O homem devia tomar providências para evitar uma recaída. Porque ele pensou, bom, eu vou deixar a minha cama aqui ao lado, porque eu não sei o que é que pode acontecer dentro de uma semana ou dentro de uns dias. E posso precisar novamente do meu leito aqui perto do tanque de Betesda. Mas Jesus disse, toma o teu leito. Confia na palavra de Deus para evitar recaídas. Vai e não peques mais continuamente, para que não suceda algo pior. Queres ser curado? Esta é a nossa resposta que temos que dar a Deus durante este ano. Que o Senhor vos abençoe grandemente.